Olá, sou a professora Leiliane e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de empreendedorismo juvenil. Esta será a nossa quinta aula e nós abordaremos o conteúdo do capítulo 5 da turma do sétimo ano do Sistema de Ensino Sucesso. O nosso quinto capítulo tem por título Finanças Pessoais, Desafio Além dos Números. Neste capítulo, aproveitando que você já tem conhecimento sobre o universo da economia e das finanças, abordaremos aspectos pessoais da gestão financeira. É importante que compreendam, mesmo jovens, vocês tomam decisões envolvendo dinheiro, seja o seu próprio dinheiro ou de seus responsáveis. E que quanto antes compreendam, os fatores que impactam essa tomada de decisão, mais saudável será a sua relação com o dinheiro. Vamos então começar a entender um pouco dessa relação a partir de agora. Sabemos que um planejamento mensal das receitas e despesas é muito importante, mas às vezes acontecem os imprevistos. E é o que falaremos a seguir, usando como exemplo um acontecimento fictício da vida da colega Larissa. No início do ano, os pais de Larissa convidaram seu irmão mais novo e ela para uma conversa em família. O pai de Larissa havia perdido seu emprego e agora a mãe dela precisaria assumir as despesas da casa, contando com a renda reduzida do marido, oriunda de um benefício chamado seguro-desemprego, concedido por um período limitado a trabalhadores que foram desligados em certas circunstâncias. A quantia que seu pai recebera pela rescisão do contrato de trabalho deveria ficar guardada para emergências futuras. E o desafio seria manter as contas em dia com o salário da mãe e o benefício do pai, além de torcer para que ele se recolocasse no mercado de trabalho antes de encerrar seu benefício. Seus pais optaram por uma conversa franca para que os filhos colaborassem e participassem ativamente desse processo de gestão financeira. Juntos, colocaram todos os gastos da família em uma planilha e foram identificando prioridades. Assim ficaria mais fácil visualizar o que cortar. Larissa adorava comer uma sobremesa saborosa, que ela comprava praticamente toda tarde em um vendedor ambulante que passava de bicicleta na rua onde ele mora. Ela decidiu anotar quantas vezes por semana gastava com aquela sobremesa e, surpresa, aquilo levava sua mesada quase toda. Ela não teve dúvida, pesquisou receitas na internet e, com aproximadamente um terço do que gastava por mês naqueles doces, obteve os ingredientes e começou a fazê-los em casa com a ajuda de sua mãe. De brinde, ainda adquiriu uma nova habilidade. Como vimos no relato anterior, Larissa conseguiu reduzir seus gastos e ajudar a sua família a superar o momento de dificuldade. Seguindo a narrativa, o pai de Larissa conseguiu se recolocar, mas o aprendizado ficou. É nos gastos miudinhos do dia a dia que a sua mesada vai embora. Agora ela usa sua mesada de forma mais consciente. Como vimos, Larissa e seu irmão, embora muito jovens, foram convidados a participar da gestão financeira da sua casa. E desde então, você deve estar se perguntando se gestão financeira não deveria ser coisas de empresa, ou seja, coisas de gente grande. Bem, a resposta é não. Todos nós, em algum momento de nossa vida, precisamos ou precisaremos tomar decisões sobre a melhor forma de utilizar o dinheiro que dispomos para obter o que precisamos ou desejamos, levando em consideração a origem e a quantidade desses recursos, a intensidade e a urgência de nossos desejos e os fatores que envolvem o manejo desses recursos em âmbito individual ou familiar são os objetos das finanças pessoais. Quando pensamos em finanças, logo algumas ideias vêm logo à nossa cabeça, como números, cálculos, finanças, planilhas, matemática. Mas será que estudar finanças realmente se resume em lidar apenas com números e planilhas? Sim, os números são muito importantes e saber realizar operações com eles é fundamental para lidarmos com as questões da vida material. O conhecimento dessas operações, no entanto, não são garantias de que você cuidará do seu dinheiro de forma correta.
Isso porque, antes dos números, existem seres humanos que, por meio desses números, adquirem coisas, realizam projetos, solucionam problemas e satisfazem desejos. Falar em finanças pessoais é falar nos diversos fatores que envolvem a relação entre nós e os números. Finanças pessoais é o campo dedicado às práticas de gestão financeira aplicadas às pessoas ou famílias. Essa gestão financeira corresponde à análise e à tomada de decisão sobre o uso e a aplicação de dinheiro em âmbito pessoal, utilizando-se de conceitos financeiros. Para entender melhor, vejamos um exemplo. Para entender melhor, vejamos um exemplo. Uma empresa recebe dinheiro oriundo de suas operações de troca, por exemplo, venda de produtos. Com esse dinheiro, ela precisa pagar impostos, remunerar funcionários, fazer manutenção de instalações e de máquinas e produzir mais unidades, que serão vendidas para gerar mais receita, ou seja, o dinheiro que entra. O que sobra de tudo isso é o retorno do empresário, afinal de contas, ele investiu seu tempo e seu dinheiro para produzir. Agora, vamos fazer uma comparação. Com sua família não é diferente. Seus responsáveis obtêm dinheiro de alguma fonte de renda, que pode ser de um vínculo empregatício, como o emprego, ou de um negócio, e etc. Com esse dinheiro, eles pagam as contas, que pode ser escola, a casa, que é a habitação, alimentação, saúde, enfim, várias contas a ser pagas. O ideal é que esse dinheiro que entra, que a gente já aprendeu que se chama receita, seja maior que a quantidade que sai, que são as despesas, para que assim a sua família possa poupar o restante, que sobra, pensando em alguma ocasião futura ou uma emergência. Porque é importante que as receitas sejam maiores que as despesas, devido à importância de cultivar o hábito de poupar o excedente para dispor de uma reserva no futuro, que pode servir tanto para realizar sonhos e projetos, como para solucionar algum problema em uma situação inesperada. Se funciona da mesma maneira, por que então falar em finanças pessoais? É porque existem algumas diferenças entre tomar decisões envolvendo o dinheiro que circula em uma empresa e o que circula em uma família. Nas empresas é mais comum que as pessoas responsáveis por tomar decisões financeiras tenham uma formação adequada ou até mesmo algum conhecimento superficial sobre o assunto. Isso faz com que as decisões tenham mais respaldo técnico. Já no plano pessoal, as decisões financeiras envolvem a própria pessoa ou família que nem sempre teve preparo para lidar com produtos ou serviços financeiros. Então, vocês já estão percebendo a diferença entre finanças empresariais e finanças pessoais? Em se tratando de finanças pessoais, além de nem sempre estarmos preparados para lidar com diversos serviços e operações financeiras que precisamos utilizar, há um fator muito importante: as nossas emoções. Isso porque cuidar do dinheiro envolve a tomada de decisão, que nem sempre é um processo racional. Quais são as diferenças entre as finanças nas empresas e as finanças pessoais? Nas empresas, é mais comum que o responsável pelas decisões financeiras tenha uma formação ou algum conhecimento técnico para isso, o que nem sempre acontece nas famílias. Porque as emoções exercem impacto nas nossas finanças pessoais? Porque tomamos muitas decisões financeiras sob efeito das emoções e temos uma cultura de comprar para recompensar conquistas ou compensar frustrações. As decisões financeiras são resultado de fatores externos e internos. No exemplo da família da Larissa, temos um fator externo importante, o desemprego. São exemplos de fatores externos os níveis de desemprego, os juros vigentes no mercado, a escassez ou a falta de determinados produtos, o câmbio, que você já conheceu no capítulo anterior. Sobre esses fatores, nós temos pouco ou nenhum controle, mas precisamos conhecê-los para tomar decisões mais seguras. Por exemplo, se eu sei que no setor que eu trabalho,
estão ocorrendo muitas demissões. É prudente que eu evite dívidas de longo prazo e procure fazer um pé de meia. Já os fatores internos dizem respeito à nossa relação e à da nossa família com a vida financeira, como níveis de renda, status de consumo ou mesmo cultura financeira. Algumas famílias têm a cultura de poupar e planejar a médio e longo prazo e passam isso para seus filhos. Outros vivem apagando incêndios e por isso estar endividado torna-se algo naturalizado desde cedo pelos jovens. É importante sabermos que as finanças pessoais, elas dizem respeito a ambos fatores, tanto externos como internos, e suas infinitas interrelações, como, por exemplo, não seria coerente esperar que um trabalhador vivendo de uma renda baixíssima, que mal permite suprir as suas necessidades básicas, possa eleger prioridades e poupar uma quantia no final do mês. Pode ser que muitos processos de endividamento são frutos de tomadas de decisões equivocadas, como compras por impulso, parcelamentos prolongados e crédito que é facilitado. Como vimos, finanças pessoais é sobre análise, avaliação e tomada de decisão, ou seja, é muito mais que números e planilhas. É usar as planilhas e os números a nosso favor para que não caiamos nas pegadinhas que fazem o dinheiro ser mal aproveitado. E agora que você conhece os fatores que estão entre as pessoas e os números, já deve estar preparado para futuramente ser apresentado às operações financeiras e realizá-las com parcimônia, com cuidado e atenção. Até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.